pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de dar aula porque eu acho que a gente precisa com urgência superar esse modelo do professor que ensina explicando, os alunos lá embaixo recebendo conhecimento. Acho que a gente tinha que se lembrar mais do que o Paulo Freire nos ensinou. E a aula à distância nesse modelo digital, então eu acho que é pior ainda, porque a gente fica aqui falando para uma câmera, não sabe o que vocês estão pensando, não constrói um conhecimento de uma forma conjunta. Mas enfim, né, nesses tempos de pandemia, acho que a gente não tem muita opção, então eu resolvi usar essa tecnologia para compartilhar algumas coisas, mas não leiam propriamente como uma aula, é mais como mais uma conversa mesmo, um contato de histórias. Bom, a reflexão que eu queria trazer para vocês, na verdade, ela passa por um fato que aconteceu lá no início da minha carreira, que se reproduziu outras vezes, mas essa vez me marcou especificamente. Eu sou juíza há 10 anos, né? Então passei no concurso jovem e eu me lembro que eu estava uma época atuando na vara em Sumaré, na época eu atuava em São Paulo, no interior, no Tribunal de Campinas. E eu me lembro de um senhor que entrou, um senhor mais velho, vou chamar ele de Seu João, tá? Porque eu não me lembro direito o nome dele, também não ia dizer. E o Seu João olhou para mim quando eu cumprimentei os advogados já me conheciam, apesar de eu estar há pouco tempo, já tinha um contato com os advogados do local. E ele olhando para uma cara, os advogados conversando comigo, eu com eles, correu lá pelas tantas, Seu João interrompe e diz assim, mas ela que é a juíza? E eu disse, sim, Seu João, sou eu a juíza e tal. Enfim, fizemos audiência, acho que chegou a fazer um acordo e no final resolvi puxar um assunto com ele e dizer assim, Seu João, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o que o senhor imaginou que ia encontrar como juiz? Porque realmente hoje em dia quem frequenta a justiça sabe que não é tão raro assim encontrar uma mulher, né? Ele me disse assim, mas sabe, doutora, que eu achei que fosse chegar e ia ter aquele homem, ele não me falou, mas presumo eu que ele tenha pensado num homem branco, com aquela peruquinha, com um martelinho e com uma toga, e eu nunca usei toga na vida, na época não usava toga, e fiquei pensando naquilo, né? E aí, a partir do que o Seu João disse, e se a gente for perguntar até em turmas, escolas, para crianças muito pequenas, quem que eles pensam que é o juiz, né? Todos automaticamente vão reproduzir uma ideia de um homem branco, meia-idade, com esse perfil, usando uma toga, um chapéuzinho, quem sabe um martelo, ainda que no Brasil a gente não tem esse hábito de usar nem o chapéuzinho, nem a peruca, nem o martelo. Isso se reproduz automaticamente no imaginário, né? Daí a gente fica pensando, de onde surgiu isso, né? Por que a gente pensa assim? Será que é só por conta do que está na TV que a gente idealiza esse juiz como um homem branco? Ano passado, pensando sobre isso e com muitas outras reflexões que eu tive depois da reforma trabalhista, resolvi me deter em tentar responder da onde que fala o juiz, né? Quem é esse sujeito que ocupa esse cargo de poder institucional, que é a magistratura? E eu tentei responder essa pergunta partindo da hipótese que o Seu João tinha razão, que o juiz falava desse espaço de homem branco, heterossexual, com privilégio de classe. E busquei responder essa pergunta, confirmar, né, se a minha hipótese estava certa ou de repente não estava, a partir de duas pesquisas, principalmente a partir dessas duas pesquisas, que a Associação dos Magistrados Brasileira, que é a nossa maior associação dos juízes, a AMB, fez. E essas pesquisas da AMB, elas são muito interessantes, porque foi quase o mesmo grupo de pesquisadores que fez uma primeira pesquisa em 96, que foi uma das primeiras pesquisas no Brasil a contar quem era esse juiz, né? A perguntar coisas desde histórico, familiar, profissão dos pais, o que pensava. E essa pesquisa foi reproduzida novamente em 2018, ou seja, mais de 20 anos depois. E por ser a maior associação dos juízes no Brasil, ela inclui tanto integrantes, juízes da Justiça Estadual, Justiça Federal Comum, a Justiça Federal Trabalhista, todos os ramos do judiciário estão representados nessa pesquisa.
Analisando essa pesquisa, primeiro que tem algumas perguntas muito interessantes. Por exemplo, em 2018, a grande maioria dos juízes de segundo grau, mais de 70% dos juízes, acha que, por exemplo, ter tatuagem é algo que prejudica o formalismo da audiência. Ou mais de 90% dos juízes de segundo grau acha, por exemplo, que usar a toga é algo importante, esse simbolismo da toga. Tem várias perguntas que dão para ver, longas conversas para a gente refletir o que pensa esse juiz que vai estar aplicando as leis no Brasil, né? Mas quando a gente pensa especificamente no porquê que o seu João de pronto pensou que estranho uma mulher nesse cargo, né? Essa pesquisa ela mostra o que o seu João tem razão, que hoje ainda 61% dos magistrados brasileiros são homens. Ou seja, as mulheres ocupam apesar das mulheres na sociedade serem um pouquinho mais da metade da população, elas estão subrepresentadas na magistratura. Quando a gente olha entre os ramos da justiça, tem uma pequena diferença. A justiça do trabalho, que é a justiça que eu integro, tem um número um pouco maior de mulheres. Mas principalmente quando a gente vai analisando conforme vai subindo o extrato, por exemplo, se a gente chega no segundo grau, que é o tribunal, ou nos tribunais de Brasília, no Supremo Tribunal Federal, a quantidade de mulheres ela vai reduzindo cada vez mais. Por muito tempo, a gente evitou falar se essa mulher que ocupava esse cargo passava por alguma dificuldade maior do que o homem. Recentemente, a ENAMAT divulgou uma pesquisa muito interessante, justamente avaliando as dificuldades da mulher magistrada na carreira. Essa pesquisa ela mostra que mais da metade das mulheres já foram vítimas de algum tipo de discriminação, tanto por advogados, partes, próprios colegas, durante a carreira, que é algo que inédito. Se a gente for pensar, e aí comparando as duas pesquisas da MB, a gente vê que lá na verdade, comparando uma pesquisa do CNJ, né, nessa pesquisa mesmo da ENAMAT foram divulgados os dados, mas de 88 para cá, a gente teve um aumento na quantidade de mulheres. Em 88, por exemplo, o percentual de mulheres era um pouquinho maior de 24%, e hoje a gente tem quase 39% das mulheres na carreira. Então a gente teve um aumento, está tendo um aumento paulatino. Na medida em que tem esse aumento no primeiro grau, a tendência é que as juízas vão sendo promovidas para o tribunal, ainda que essa pesquisa aponte que em alguns cargos eletivos, por exemplo, esses cargos de escolha, como juízes auxiliares ou mesmo nomeação, conselho do CNJ, os homens sejam privilegiados, as mulheres ainda ocupem em menor condição, ou os cargos da administração da cúpula do tribunal, né, presidência, vice-presidência, em vários tribunais que, apesar de ter uma quantidade grande de mulheres no segundo grau, ainda não foram presididos por nenhuma mulher. Essa desigualdade de gênero também se faz presente nas associações da magistratura, porque também a gente observa que várias associações passaram por um período muito grande sem ter mulheres na presidência. Hoje a gente tem, vejam que a AMB hoje é presidida por uma mulher, assim como a Ana Matra, mas isso é algo inédito, é um movimento que está começando, e ainda assim, como aponta essa pesquisa, o fato de ocuparem simplesmente não quer dizer que as mulheres não sejam vítimas de discriminações nesse cargo. Por quê? Porque acabam se tornando corpos fora do lugar. Como natural, já diria seu João, é que se encontrasse um homem naquele posto, a mulher sofre alguns tipos de discriminação que esse homem não sofre. Mas quando a gente olha essa pesquisa, a gente fica pensando, que mulher que está ocupando esse cargo? Quem são essas mulheres? Nós mulheres, como nós dizemos, né? O que acontece quando a gente universaliza essa categoria mulher? Na verdade, a gente vai descobrir que as mulheres que ocupam esse cargo são principalmente mulheres brancas, que tinham algum tipo de privilégio socioeconômico e que chegaram a esse espaço de que forma? Delegando a parte dos cuidados para outras mulheres. Porque o que acontece? É um cargo de poder. Quando nós entramos no mercado de trabalho, realmente a nossa jornada é uma jornada muito extensa.
e ela se torna incompatível com outras atividades, como por exemplo os cuidados básicos com a casa, com os filhos, cuidados com a gente, com o corpo, por exemplo, e daí essas atividades acabam sendo delegadas para outras mulheres, na maioria das vezes mulheres negras, sem esse privilégio socioeconômico, né, das classes mais baixas. Por quê? Porque quando nós, mulheres brancas, entramos nesses cargos de poder, a gente não colocou em xeque uma coisa que dá margem para um outro vídeo que eu prometo que a gente grava mais para frente, mas que é a divisão sexual do trabalho. O que é a divisão sexual do trabalho? Justamente essa divisão entre trabalhos produtivos e reprodutivos. Qual é o valor que a gente vai dar para o cuidado na sociedade? E o que se passa? Que, em realidade, esse trabalho do cuidado ele não é exclusivamente da mulher. O cuidado é um tipo de trabalho que deveria ser compartilhado em toda a sociedade. Tanto homens quanto mulheres têm essa obrigação de cuidar dos filhos, caso optem por ter filhos, cuidar da casa, cuidar da nutrição, cozinhar. Mas a gente nunca observou isso de fato, porque isso nunca foi colocado em xeque. Então a gente pode ver que as mulheres brancas, para chegarem nesse espaço de poder que era ocupado basicamente por homens, né, chegarem cada vez mais, elas firmaram um pacto que uma pensadora negra, que é a Maria Aparecida Bento, foi quem primeiro usou esse termo. A gente pode chamar de pacto narcísico da branquitude. Por que a gente acha que firmou esse pacto? Bom, quando a gente vai ver nessa pesquisa de 96, não se perguntava a raça do juiz. Ninguém perguntava se esse juiz era branco ou negro. E a gente fica pensando, será que se esqueceu? Né? Daí, olhando com um pouco mais de calma, a gente pensa assim, não, na verdade, isso é reflexo, quando a gente é um silêncio eloquente que a gente diz. É o reflexo da invisibilização de um problema muito grave. Um problema muito grave que é o quê? Esse espaço de poder é ocupado ainda hoje por brancos, majoritariamente. E daí na pesquisa de 2018, que já deveria ter números muito maiores de juízes e juízas negros, a gente vai ver que 81% dos magistrados são brancos. Ou seja, numa população brasileira que mais da metade da população é negra assim considerado tanto pretos quanto pardos, a gente ter menos de 20% dos juízes homens e mulheres negros é muito baixa a representação. E aí é interessante a gente notar que quando essa pesquisa de 2018 trouxe o questionamento da raça, quer dizer, foi um importante avanço com relação àquela pesquisa anterior, de 96, quando nem se perguntava, ela trouxe uma outra pergunta que era, você já sentiu algum tipo de discriminação racial durante a sua carreira? E foi assim, quase 98% dos juízes nunca sentiram nenhum tipo de discriminação racial na carreira. Só que o curioso é que essa pergunta ela foi feita tanto para brancos quanto para negros. E quando foi divulgado o resultado, não se divulgou sequer o recorte racial para a gente descobrir o quê? Qual o percentual de juízes e juízas negros, que são essa minoria dentro da categoria, mas dessa minoria, quantos já sentiram algum tipo de discriminação na carreira? E esse dado a gente não tem. Então, é uma pesquisa que ela parte do pressuposto que existe a possibilidade de uma pessoa branca sofrer algum tipo de discriminação racial, que é algo que é o que a gente chama de racismo reverso, né? Que é uma discussão, como diria a Djamila, quem acredita em racismo reverso é como se eu acreditar em unicórnios, quer dizer, numa sociedade estruturada, com uma hierarquia racial entre brancos e negros, o branco ele não é vítima de racismo, ele não tem como ser vítima de racismo. Então, quando a gente traz essa pergunta de forma indistinta, a gente invisibiliza algo muito grave também, que quase tão grave quanto nem perguntar a raça, quer dizer,
tu silenciar esses sujeitos negros que hoje compõem o quadro da magistratura, impedindo que se visibilize, porque se a gente for olhar a pesquisa, a gente vai pensar, mas que maravilha, a instituição, as relações raciais são perfeitas, quase 100% nunca sofreu discriminação. Mas é claro, né? E aí, respondendo, porque eu não expliquei para vocês uma coisa no início do vídeo. O seu João, esse senhor que me perguntou, ele era um homem negro. E aí a gente fica pensando por que ele, mesmo ele como homem negro, não esperava encontrar, até poderia esperar encontrar um outro homem, mas não esperava encontrar uma pessoa negra nesse local de poder. Por que a gente naturalizou que esse espaço de poder seja ocupado pelos homens brancos? Quando a gente vai analisar a história do Brasil, a gente vai ver que lá desde 1500, esses espaços de poder institucional, eles foram ocupados pelo mesmo perfil de sujeito, que é justamente esse homem branco, que inicialmente era o colonizador europeu e depois era a pessoa que mais se parecia com ele. E a partir daí a gente vai ver, e tem várias pesquisas que mostram isso, como a distribuição dos bens materiais dentro da nossa sociedade, da estrutura social, privilegiou o quê? As pessoas brancas em detrimento das negras. Então, quando a gente analisa os dados, mesmo em períodos de crescimento, tem uma pesquisa, um artigo muito interessante, Henriques, que ele mostra isso, mesmo em períodos de crescimento econômico, essa curva, essa diferença entre brancos e negros se mantém. Então, as pessoas brancas, elas têm um privilégio econômico, que permite que elas ainda hoje ocupem esse espaço de poder, mas ao mesmo tempo elas têm um privilégio simbólico, que é o quê? Que a gente olhe hoje para uma magistratura que é composta 81% de pessoas brancas, num país que tem metade das pessoas negras, e não reflita sobre isso, isso seja natural para a gente pense que tudo bem. E quando a gente analisa não só a magistratura, mas todos esses espaços de poder institucional, a gente vê que isso se reproduz. E por que isso é muito grave? Em tempos de pandemia, eu acho que vale a pena a gente se questionar por que isso é tão sério. Porque isso quer dizer que as principais decisões políticas do Brasil são tomadas a partir de um sujeito muito específico, um sujeito branco, normalmente um homem, e normalmente com privilégios socioeconômicos. Então, a gente só tem uma subjetividade numa sociedade que é extremamente plural, que está sendo representada nessas decisões políticas. Quando a gente vê em tempos de pandemia que não se pensam em tomar medidas radicais para garantir o quê? O direito à saúde da população, que nesse momento é ficar em suas casas, mas que casas? A gente precisa dar condições materiais para que toda a população fique nas suas casas. Quando a gente vê essa dificuldade de tomar esse tipo de decisão política, a omissão também é uma decisão política. Então é o momento da gente repensar até quando a gente vai naturalizar esse tipo de estrutura social, porque quando a gente tem essas decisões políticas partindo dessa subjetividade muito específica, a gente vai ter toda uma estrutura para manter essa desigualdade. E a gente vive hoje que no país mais desigual da América Latina, um dos mais desiguais no mundo. Então, já encerrando a aula, eu sei que foi uma reflexão com muitas coisas, mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é isso. Eu acho que é uma hora, a gente está vivendo um momento muito grave, mas pode ser uma oportunidade também para a gente repensar todas essas coisas. Eu vou indicar para vocês alguns livros que vão ajudar a aprofundar um pouquinho mais alguns temas que eu passei aqui muito superficialmente, porque a ideia é que seja uma aula curta. O primeiro desses livros não é exatamente esse que eu tinha pensado em indicar, é mais O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, mas essa coleção aqui dos feminismos plurais, ela vai ter uma série de livros, eu digo pequenos grandes livros, que trazem pontos muito importantes para a gente repensar a sociedade brasileira. Esse é o Sobre Empoderamento, da Joyce Bert, que é excelente. Tem o Que é Lugar de Fala, da Djamila. A questão da interseccionalidade. Todos esses livros trazem reflexões muito importantes que a gente pode aproveitar esse tempo de agora justamente para pensar sobre algumas coisas que estão aqui.
E o outro livro que eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho, que na verdade é mais a reflexão sobre um conceito, que é sobre a ideia de branquitude. Tem esse livro aqui, que é um livro que foi organizado pela Tânia Miller e pelo Lourenço Cardoso, que pensam sobre a identidade branca no Brasil, mas a gente tem duas autoras, duas pesquisadoras que pensam isso de forma muito profunda. Uma das primeiras que trouxe a discussão sobre a branquitude do Brasil foi a Maria Aparecida Bento, que eu referi. A tese dela de doutorado é sobre os pactos narcísicos da branquitude, que é uma tese muito interessante para a gente entender como se constrói esse sujeito que vai ficar no poder. E a outra é a Lia Schuckmann, que tem uma pesquisa excelente, que é entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Esses dois trabalhos, como são teses, elas estão disponíveis, vocês conseguem na internet, então não precisa nem ir na livraria nesse momento. Ainda que sejam livros que valham a pena ter em casa, esse da Lia está até esgotado. E tem outros dois filmes que eu também acho que são muito interessantes para a gente refletir a branquitude. Um deles é o Bacurau, que eu acho que tem uma cena que em 3 minutos explica quem é o branco no Brasil e quem é o branco nesse sistema mundo, se nós brancos no Brasil podemos ser considerados brancos no geral. E por último, tem um filme que é muito interessante que se chama Corra. Esse filme dá um outro vídeo também, uma discussão ótima, e eu recomendo que vocês prestem muita atenção em quem são esses brancos e em quão adoecida está essa elite hoje que toma as decisões políticas. Tá bem? É isso, muito obrigada pela atenção de todos, espero que tenham gostado, deixem comentários, beijo grande, até logo, cuidem-se!